Bob Chapek permanece como CEO por mais 3 anos, mais investimentos para o metaverso e outros movimentos na Disney. A casa do Mickey Mouse está passando por momentos bem atribulados, né? Enquanto o aumento dos investimentos no metaverso, com a contratação de Mark Boson, que trabalhou na área de negócios criativos e de games da Apple, como VP de Next Generation Storytelling and Creative Experiences, que agora parece que é mania, né? Esses nomes gigantescos para algum cargo, né? Principalmente cargo super importante, né? Que nada mais é que é responsável pela parte de storytelling e experiências criativas de nova geração. Pode indicar que as coisas estão, como costumam dizer, no business as usual, né? Mas a fumaça indica que os altos escalões da Disney estão pegando fogo. A extensão do contrato do atual CEO, Bob Chapek, por mais 3 anos, é apenas a ponta de um iceberg, onde o navio do mercado vai bater muito em breve. Esse roteiro é meu, então toda essa firula é minha, então não culpem o Selby desse ponto. Mas não tá longe da realidade, né? É exatamente meu ponto. Não, às vezes então, o Paulo exagera, mas aqui ele foi no ponto. Tá tudo estranho, gente. A gente vai... Vamos entrar no mérito, né? Então acho que eu já vou tirar da frente, até para passar para os comentários do Selby, de cara, que é falar justamente sobre a questão do metaverso, que é como eu falei, é o business as usual, né? Então, assim, tá tendo movimentação, a Disney realmente está investindo mais e mais no metaverso. Lembrando, né, que se você está ouvindo aqui pela primeira vez, primeiro, bem-vindo. Espero que você goste. E se você quiser saber mais sobre o metaverso, a gente fez um segmento inteiro sobre isso no episódio 48, tá? Onde a gente fala do metaverso como um todo e justamente como a questão de como cada empresa está vendo, né? O metaverso não é uma coisa única. Cada empresa tá indo por um caminho, né? Dito isso, o Mark Boson, ele vai construir, o foco dele é construir um time para trabalhar nas experiências interconectadas dos consumidores através de diversas mídias imersivas, né? Lidando com todas as áreas da Disney, né? Ele vai reportar para o Mike White, que ele é Senior Vice President da área, e o Mike White foi contratado em fevereiro desse ano. Tá? E como eu acabei de falar, né, lá no episódio 48 a gente entra bem nesses detalhes, cada empresa está mesmo com um foco como fazer esse metaverso. No caso da Disney especificamente, parece que os planos, segundo as últimas entrevistas, os últimos comunicados, são de criar um grande universo digital ao estilo que a gente usou no episódio como exemplo, que é o estilo do Matrix e Ready Player One. Desculpa, não são, eu falei uma besteira agora, o objetivo da Disney não é criar esse metaverso com estilo Ready Player One, que a gente comentou. Mas eles falam de metaverso mais como uma maneira de interconectar todos os serviços digitalmente, né, através de ambientes virtuais dos parques, conteúdos e tudo mais. E nos parques especificamente, eles querem fazer, isso o Selby mesmo tinha mencionado no outro episódio, que eles estão patenteando algumas invenções lá do lado deles, que é passar essa sensação de realidade virtual sem o uso de óculos, né? Tanto que eu até comentei nesse episódio do metaverso que acho que um dos objetivos, se for por esse caminho mesmo de Matrix Ready Player One, que é o foco na interface, né? Mas a Disney está querendo fazer uma outra coisa eles estão pensando numa experiência do visitante. E essa experiência não é só para quem está no parque, para quem está no cruzeiro, mas para quem está em casa, para quem vai para os cinemas, quem está com o aplicativo. E assim, parece genérico o que eu estou falando, porque é genérico. Genérico, eu digo assim, é muito macro, é muito abrangente ainda, porque não tem detalhes específicos, né? Cada entrevista sai alguma informaçãozinha nova, mas ainda não é nada que a gente consiga falar assim, é exatamente isso que eles querem fazer, né? Mas eles estão, isso obviamente todas as empresas estão passando por isso, né? Então, e aí eu já jogo pro Selby, porque assim, eu quero deixar essa parte final da questão da renovação do Bob Chapek, do contrato do Bob Chapek para depois, então já jogo essa bola pro Selby e falo assim, Selby, você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa questão do metaverso especificamente, desses investimentos da Disney? Na verdade, isso aí tem tudo a ver com a renovação do Chapek, porque uma das grandes justificativas para convencer o conselho de administração da Disney, né, quando ele criou os pilares dele, né, porque seria a gestão dele na Disney, ele colocou o metaverso como um desses pilares, né. Enfim, hoje esse é um pilar, o metaverso é uma questão muito abstrata ainda, né, uma coisa que não só da Disney, de outras empresas aí que a gente ouve falar também,
é tudo ainda muito abstrato, mas como o Paulo disse, no caso da Disney, ele não é pelo menos o que se diz, né, do metaverso Disney, ele não é um Second Life, né, não é um ambiente 100% virtual e que você teria todas as interações nessa interface. É uma questão realmente de você ter uma série de aplicativos interconectados com uma série de interações que nós consumidores como usuários poderíamos mexer ali, consumir ou dialogar, enfim, com personagens ou com outras pessoas, e isso traria uma experiência totalmente diferente. É uma coisa complicada porque a Disney ela ainda está num processo lento e complicado, eu diria até turbulento, de organizar os seus aplicativos, né? Toda a sua estrutura digital. O Disney Plus a gente vê que ainda é uma coisa que está evoluindo, que eles ainda têm uma certa dificuldade para colocar o acervo de uma forma que seja, digamos assim, 100% confiável, né? Às vezes eles colocam a série e fica faltando série porque não tem dublagem, ou tem algum problema técnico, e aí deixa as pessoas bravas. Então, às vezes dá uma impressão de que a própria organização digital desse acervo ela não é 100% por uma série de razões. Esse é um ponto. Só fazendo um comentário nisso que eu achei interessante, eu tô tentando também, voltando, né, a ver DuckTales, né, que é uma das minhas séries animadas favoritas de todos os tempos, e tem episódio que tá faltando. Sim, são 2 episódios. Ah, já tem essa informação? Eu acho já que são 2 assim. episódios. Um acho que é o do Egito e o outro é o dos que aparece a bandeira confederada. Eu acho que é esse que também tá fora. São 2 episódios. O do Egito é tipo assim, eu acho que é o 6º ou 7º episódio da primeira temporada. Né? Então, é que eu tô basicamente nisso. E realmente não tem. Eu até verifiquei depois, falei, cadê esse episódio? Tá faltando. Agora esse outro eu não sabia. Acho que são 2. Então, e no Disney Plus tem isso. No Disney Plus, que é o aplicativo dos parques, também é uma série de problemas ali também de interação, né, com essa questão de comprar o Lightning Lane, que é o Fast Pass pago, como que você gerencia a fila virtual, porque os parques eles estão com uma demanda muito alta, por conta do contexto aí pós-pandemia, que aí isso também tem muito a ver com a renovação do Chapek, que a gente pode falar daqui a pouco. Tem um outro problema que eu considero muito grave, que é a lentidão da Disney no investimento no e-commerce, que eu acho incrível você ainda não poder comprar uma série de produtos que são vendidos nos parques ou nas lojas, num portal, num site de compras da Disney. Até hoje eles não têm isso funcionando decentemente, né? Então faz parte dessa organização do metaverso que tenha uma estrutura, né? de loja, né? Eles têm e-commerce, né? Mas realmente, assim, fica muito aquém. Não, é muito aquém, muito aquém. Eu não sei se é alguma estratégia justamente para fazer com que o pessoal compre nos pontos de venda. Ainda assim, é não, mas não faz estranho, sentido. Né? Se pensando, não faz sentido. Pensando de maneira global, você tinha que meio que tentar inverter isso de alguma maneira. Ou pelo menos dar muito mais ênfase pro e-commerce, né? Não faz sentido, porque, por exemplo, tem gente que às vezes acaba indo no parque só para comprar. Então eles perdem com isso. Você poderia comprar pela internet, eles venderiam mais até. Inclusive poderiam vender até para o mercado internacional, né? Com um pouco mais de uma logística aí, talvez até com parcerias eles pudessem vender. Então eu acho que a Disney ela perde muito dinheiro nessa parte de e-commerce. E a outra, que também é uma questão complexa de metaverso, é que a Disney ela ainda não conseguiu fazer essa conexão entre os aplicativos e as interações no campo real, né? Vou dar um exemplo aqui, que eu não lembro se eu comentei aqui no Animação, mas quando a Disney abriu aquela área temática, o Star Wars Galaxy's Edge, né, que tem a Millennium Falcon, tem a outra atração que é o Rise of the Resistance. Então, por exemplo, você vai lá na Millennium Falcon, cada um tem a sua função na nave, e tem uma pontuação. A ideia original daquela área temática é que, de acordo com a pontuação que você tivesse na Millennium Falcon, isso estaria colado, né, nos dados do seu aplicativo, né, da sua conta, né, do seu perfil,
e você com isso poderia ter diferentes interações fora, andando na área. Quando você fosse conversar com um droid, o droid saberia que você foi bem naquela missão ou não, ou você quando entrasse em uma loja você teria direito a um brinde, ou você teria direito a uma experiência diferente por conta do que você conseguiu na missão, ou você seria chamado para participar de alguma outra experiência interessante, importante, né? Isso não funcionou. Eles fizeram os testes e no fim das contas essa questão de interação contando a partir da parte digital, né, dos aplicativos, me parece que não deu certo por causa da alta demanda, né? Muita gente ali, eles não conseguiram fazer isso funcionar na prática, mas é um desafio. Eu acho que eles estão pensando isso pro Play Pavilion, né, que é o Pavilion Play lá do Epcot, e tem esse projeto que o Paulo falou, né, da patente de você ter uma atração que você entra num ambiente virtual que pode ser modificado a qualquer hora e não precisa de óculos, não precisa de capacete, não precisa de nada, que eu acho que é uma evolução do projeto The Box, que era da época do Bob Iger. Esse projeto já é antigo, até de 2015, que basicamente era uma caixa com projeções em alta definição e que basicamente você poderia andar no parque temático ou no ambiente de uma animação e participar, ter a interação que você quiser. Você não precisaria nem estar no parque, isso poderia ser instalado em qualquer lugar. Mas eu acho que é uma coisa lenta, o metaverso ele ainda está nos seus primeiros passos. Eu não sei se o que vai acontecer vai ser disso que o Chapek está falando, né? Se vai ser dessa coisa mesmo totalmente interativa em todos os setores, né? Mas vamos ver, né? O metaverso a gente tem que dar um tempo ainda para entender o que está acontecendo, qual vão ser os próximos passos. O interessante agora, porque acho que assim, a gente passou bem por esse assunto, e eu já quero jogar, porque como você falou assim, é um dos pilares, né, da questão do Bob Chapek, né, a gente já comentou mesmo disso do animação, né, dos pilares dele, da nova, que foram, basicamente os pilares foram as coisas mais macros do mundo que ele passou. E aí culminou, agora alguns dias atrás, na renovação oficial dele como CEO da Disney por mais 3 anos, pelo menos, né? O lance é que, assim, né, o Selby também já sabe disso também. Teoricamente deveria ser um processo normal, corriqueiro, né? A empresa está indo bem, como a gente já comentou sobre isso, as expectativas de faturamento estão indo bem, o carro-chefe hoje, a menina dos olhos, está indo super bem, que é o Disney Plus, né? Mas tem coisas estranhas acontecendo, né? O Chapek, ele tem tomado muita porrada, principalmente da imprensa especializada, né? Principalmente por causa dos últimos acontecimentos, depois que ele realmente tomou as rédeas, que o Iger realmente saiu e ele tomou as rédeas. Como, por exemplo, a situação que agora a gente também já comentou, episódio 50, tá, do animação, que a gente falou sobre a lei Don't Say Gay na Flórida, tá? Que a maneira que a Disney lidou com isso, como o próprio Bob Chapek se posicionou com referência a isso, né? Aquele confronto público que ele teve com a Scarlett Johansson, que a Scarlett Johansson veio cobrar porque houve uma mudança de estratégia, o que faria, pelo contrato dela, para ela perder dinheiro. Ele decidiu realmente bater de frente de maneira bem pública, coisa que ele chegou até a ter comentário meio de reprimenda do próprio Bob Iger, né? Por exemplo, a outra questão também que a gente já mencionou aqui em um episódio da animação, que isso está gerando bastante atrito interno, que é todo aquele plano de mover os Imagineers da Califórnia para Orlando. Já foi adiado, né? Então, já foi adiado, e eu ainda incluiria, que isso é super recente, essa bilheteria do Lightyear, né? Que isso daí vai bater nele do tipo, cara, qual é a estratégia? Não só a estratégia de tipo, como foi lançado o projeto, como foi divulgado, que a gente já comentou aqui, que foi uma divulgação porca, né? Foi ruim. Mas também, e isso, obviamente, que isso é também uma coisa é tópico para outra discussão, né? É de como que um projeto desse foi aprovado dessa maneira, né? Porque acho que a gente não comentou sobre isso na animação, sabe? Mas assim, só resumindo, a gente... não sei se acho que o Sam concorda comigo, assim, que a gente já conversou em off, né? Que a maneira que esse projeto foi pensado foi estranho,
Sabe, foi uma vontade de querer continuar milcando, né, a franquia Toy Story e não saber como fazer. Eles tiveram essa ideia que em si não é uma... Como ideia, assim, o core da ideia não é ruim, mas todo o processo de desenvolvimento, criativamente falando, umas decisões estranhas, o marketing, a maneira que foi usada para divulgar isso foi péssima. E as pessoas não entenderam, né? Muita gente tem isso também, mas assim... Você tem um trabalho mesmo da Disney. Até, por exemplo, talvez seria esse um filme. Esse especificamente seria um filme para se lançar no cinema? Talvez não. Um trabalho de divulgação um pouco melhor, mas jogado ele direto pro Disney Plus, por exemplo, mesmo sendo um título premium. Nessa situação talvez seria melhor. Então pode ter sido também não é coincidência, mas uma confluência de coisas que dos últimos 3 projetos que a Pixar fez que mereciam cinema, obviamente a gente está falando de pandemia, né? E esse especificamente era um que eu falaria assim, do jeito que ele tá, talvez ele funcionasse direto pro Disney Plus, né? E não foi. Tá tomando muita porrada, realmente tá quase, em questão de bilheteria, tá quase... os caras malvados quase bateu bilheteria do Lightyear, então, nos Estados Unidos especificamente, tá? Então... e outro caso, que esse eu não sei se o Selby soube também, foi agora, nos últimos dias também. As contas da Disney no Facebook e no Instagram foram hackeadas. Também. Né? Que foi por um cara, pelo menos não tem 100% de certeza que foi ele, mas assim, teve vários posts racistas, e inclusive ameaçando pessoas negras e funcionários da Disney. Que por algum motivo o cara que hackeou disse que o funcionário da Disney tirou sarro dele em algum momento porque esse cara tinha pênis pequeno. E ele fez várias postagens, tem print de várias dessas coisas. Então tudo isso, na verdade, só aumenta esse caos, né? Mas ainda assim, são coisas, muita coisa de negócio, sabe? São relacionamento com a imprensa e tudo mais. Mas uma das coisas que levantou muito a minha e assim, o pessoal, a gente também conversa muito com o pessoal dos outros podcasts de animação, Pod Cartoon, Papo Animado, abraço para eles, já deixo aqui, né? Foi a demissão, especificamente, de um executivo chamado... Cara, perdi o nome, acho que é o Peter Rice, né? Peter Rice, isso mesmo. Né? É um executivo que ele era presidente da divisão de conteúdo de entretenimento geral, também conhecido como General Entertainment Content da Disney. Tá? Esse executivo, ele é inglês, ele já trabalhou, ele trabalhava era da Fox. Era o manda-chuva na Fox, na parte inicialmente, exatamente. Inicialmente ele começou na Inglaterra, ele e a família dele sempre foi muito próximo dos Murdoch, tá? E inclusive, até porque assim, quando eu li essa notícia, eu li umas 3 ou 4 notícias falando que, olha, ele é um profissional, tanto que eu até lembro de ter comentado isso com o Selby. Poxa, Selby, as primeiras coisas que eu li sobre ele, que eu não conhecia, o pessoal parece que ele é bem respeitado no mercado. Né, e tudo mais, o que deixou tudo isso pior ainda. Com o contrato dele, o contrato dele tinha sido renovado em agosto do ano passado. Exato. Né? Ele é um cara que veio da Fox e foi foi ele, acho que mais um executivo, ou não sei se foi ele e a Dana que assumiu no lugar dele era da Fox. Então foi a Dana Walden, que foi que trabalhava junto para ele. Era a número 2. Né? Exato. E eles praticamente foram os únicos executivos da Fox que foram e ganharam cargos de liderança na empresa. Né? Tem uma explicação para isso, eu já digo por quê. Perfeito. Mas assim, agora só passando dos pontos. Eu acho que você vai preferir. A opção melhor foi ele mesmo, porque a outra não era tão boa, mas eu já falo da Dana Walden? Né? Não. Então tá, então vamos lá. Não, da outra pessoa, em vez de ter o Peter Rice, ser uma outra pessoa. Tá. Então tá. Aí, assim, mas por exemplo, só para deixar claro também, ele na Inglaterra, ele lutou, ele é um dos caras principais responsáveis por lutar contra sindicatos. Então, para mim, já acende um sinal amarelo indo pro vermelho. Né? Do tipo assim, cara, o cara é um executivo, vem de uma família poderosa e é muito próximo dos maiores poderosos que tem, que é a família Murdoch. Né? Ele se tornou, como você mesmo falou, ele se tornou presidente da 21st Century Fox em 2017. Tá? E aí o que acontece? Por que eu estou mencionando esse caso que a princípio não tem nada a ver? Ele foi demitido... Ele foi oficialmente demitido. E quando a gente sabe um pouco mais ou menos como funciona esse mercado, a gente sabe que normalmente executivo assim não é demitido.
Ele normalmente existe, pode até ser, tipo, a empresa deu algum problema, a empresa pode chegar e demitir ele. Mas há todo um trabalho de assessoria, né, para falar assim, olha, na verdade ele decidiu partir para novos desafios, sabe, ele está procurando outros objetivos, a empresa também entendeu esse momento dele, tal. Esse não, a Disney deixou claro que ele foi demitido. Não só isso, que é uma coisa que nunca acontece, o board da Disney emitiu um comunicado, tá, falando que, olha, na verdade, agora eu não lembro, Selby, se ele menciona a demissão o comunicado menciona a demissão do Rice especificamente, mas o comunicado saiu no mesmo dia em que foi divulgado, né? Mas é um comunicado do board da Disney falando assim, nossa, a gente super acredita no Bob Chapek, que a gente tem total confiança nele e tudo mais. Também tem uma explicação para isso. Nunca. Tem explicação então, também. A gente já foi meio que elucubrando, né? A gente chegou a comentar um pouco sobre isso, e eu lembro de ter levantado a seguinte bola, e eu deixo isso muito claro, gente. Eu tava vindo de um momento de praticamente, não maratonando, mas eu tava vendo com uma certa frequência episódio de Succession, sabe? Então, que é uma série que eu já comentei aqui. Você ficou impressionado, é uma série muito boa. Aí... Então, mas assim, você começa a ler essas coisas, você começa a ver as movimentações que tem, que a série mostra, e você fala, cara, isso é muito estranho. Por que o board veio... que é uma coisa que não acontece, dele simplesmente vir a público e falar assim, não, a gente apoia o Bob Chapek. Olha, e também aquele cara lá foi demitido. Um cara que, depois que eu li mais notícias falando isso, o mercado já tinha dado, já tinha feito, obviamente que essas também podem ser matérias compradas, a gente sabe disso, mas já havia artigos falando, olha, ele seria um bom sucessor do Chapek. Né? Dentro assim, na estrutura que a Disney estava, né? Hoje, nessa questão. E foi um processo... Esse processo é muito estranho. Também saiu informações, agora de fontes, né? Tô confiando nas fontes do Hollywood Reporter e da Variety, que fala que diz que a demissão dele oficialmente foi assim, diz que ele estava para se apresentar, ia ter algum evento da Disney onde ele ia palestrar, e o Chapek chamou ele para uma reunião. Aí ele falou assim, ok, provavelmente deve ser algum alinhamento, né? Ele estava meio que para ir. Diz que o Chapek sentou com ele, falou assim, olha, a gente está te desligando, porque você não encaixa mais no perfil da empresa. Aí disse que o Rice falou, então, mas peraí, isso não faz sentido, me passa mais detalhe. E meio que o Chapek desconversou. Diz que a conversa demorou 7 minutos. A reunião foi de 7 minutos. E a Disney pagou uma multa violenta, na casa dos milhões. Então você fica ouvindo essas coisas e fala, por quê? Sabe? E ainda vai deixar tudo isso público dessa maneira. O próprio Seb já comentou outras vezes, né? Do como que a estrutura de assessoria do próprio Chapek dentro da Disney, porque eles também têm isso, tava meio que... Me corrija se estiver errado, né, Seb? Mas assim, que você tenha comentado de outra maneira, mas foi do tipo... Que se dane. Não, ali não teve aí que se dane. Muito problema lá dentro. Então... E isso tá tudo muito estranho, porque a gente não sabe o que pode estar acontecendo. E agora eu já quero pegar para jogar pro Selby, para ver que assim, eu tenho uma conclusão disso, que eu imagino que esteja rolando, que é um pouquinho diferente dessa minha conclusão Succession, né? E eu quero passar pro Selby agora o que você me traz de novo, Selby? Assim, vamos começar a tentar resumir a crise. Primeiro que eu acho que o que dá para resumir, as pessoas acham que o Chapek é uma coisa que caiu do céu ali na Disney, que ele apareceu, sucedeu o Iger aí, tá fazendo um monte de lambança, ou até tá fazendo coisas que são interessantes, mas que a aplicação, talvez se tivesse sido feita de uma forma mais lenta, teria tido mais sucesso. A grande verdade é que muitas dessas novidades, aí, entre aspas, que nós estamos vendo no Disney Plus, ou no Disney Plus nos parques, ou em vários setores aí da Disney, eram projetos que já estavam em desenvolvimento na época do Bob Iger, né? Só que Bob Iger acabou saindo, né? Teve aquela sucessão que a gente sempre acha bastante curiosa, né? E essas novidades foram implementadas e aceleradas durante a pandemia. Então eles aproveitaram esse período que tudo ficou meio truncado, aí parado também, e resolveram investir e aceleraram. Esse é um ponto. Então acho que até muitas dessas coisas que a gente reclama na conta do Chapek são ainda da gestão do Bob Iger. Esse é um ponto. O segundo ponto são as lambanças
específicas do Bob Chapek, que, logicamente, ele tem problema de comunicação, ele teve, né, vamos acreditar que não tem mais, mas ele teve por muito tempo aí um problema para lidar com os talents, né, com as estrelas, com os produtores, com os artistas, porque ele não vem dessa área, né, ele vem da parte dos parques, né, ele foi um gestor dos parques temáticos. Então ele não entendia isso de ter que ficar, sabe, jantando com o produtor, fazendo negociação para ver qual é o valor melhor e tal. Não, ele não é desse tipo, né? Ele é muito burocrata, contador de feijão mesmo, e acredito que agora deve estar tendo media training violento, se bem que agora em Paris eles inauguraram lá o Avenger Campus, eles fizeram um negócio super tosco, porque ele ficou numa plataforma onde está a espaçonave lá dos Vingadores, e eles puseram o teleprompter embaixo, né? Então ele ficava lendo olhando para baixo, né? Nada espontâneo, né? Quer dizer, o cara tá falando das novidades da Disney olhando para baixo, né? Então, às vezes até eu acho que parece que estão sabotando o cara, né? Mas... Olha, é um bom comentário, viu? Por exemplo, um bom comentário. Depois veja, tá no YouTube isso aí. Ele tá falando, fazendo a inauguração olhando para baixo, né? Não sei. Ou ele decora o que ele tem que falar, que não é tanta coisa assim para falar. Exatamente. Né? O Bob Iger, ele conseguia ainda. Lógico que no começo foi difícil para ele, mas depois de um tempo ele conseguia se virar. Mas ele tem um problema muito sério de comunicação. Tanto que ele contratou, isso foi assunto inclusive aqui no Animação, o Geoffrey Morrell, que é um executivo de gestão de crises, até então excelente, ele era lá da BP Petroleum, né? Da British Petroleum, só que digamos assim que ele chegou na Disney e já chegou tropeçando, não sei se o Paulo lembra que ele já chegou tweetando coisa que não era para tweetar, né? Ele foi fazer uma visita lá no Epcot e anunciou a data de abertura da montanha-russa lá, Guardiões da Galáxia. Ninguém tava sabendo. Ele vai ser no Memorial Day, aí ele apagou, né? Mas ele já não saiu? Eu acho que ele então, saiu, não saiu? O que aconteceu? Por conta de uma série de tropeções midiáticos, que a gente também pode contar o que aconteceu lá na Flórida, que foi esse embate aí com o governador Ron DeSantis, não apenas nessa questão da lei, né, do Don't Say Gay, mas também depois com relação ao Reed Creek, né, que o governador está ameaçando retirar a autonomia da Disney sobre aquele território, né, onde ficam os parques. Isso não vai afetar, não afeta tanto pro visitante, mas afeta do ponto de vista da gestão de recursos da Disney na gestão lá do Walt Disney World. Mas essa batalha da comunicação, a Disney ela foi queimada de uma forma assim como nunca antes, né? Foram erros muito graves e eles romperam o contrato com o Geoffrey Morrell. Então eu acredito que a multa contratual no caso de Geoffrey Morrell também foi alta, porque ele não é um executivo qualquer, ele era um executivo top de carreira lá na British Petroleum, foi contratado pela Disney. Então eu acho que ali também deve ter recebido ali o Golden Parachute bem gordo também, a exemplo do Peter Rice. O Peter Rice, eu vou contar para o Paulo, não sei se ele sabe essa historinha. Quando o Bob Iger comprou a Fox, e essa compra da Fox, nos últimos meses ela tem sido muito questionada, porque nós não estamos vendo ainda uma exploração das IPs e dos grandes filmes da Fox, como a gente já deveria estar sendo explorado, até agora isso está muito lento. Então os investidores questionam muito isso, até que ponto o dinheiro gasto para comprar a Fox ele vai estar se pagando ou vai se pagar do jeito que o Bob Iger anunciou na época. Só que aquela história, a Fox ela é uma estrutura tão grande que a Disney ela não poderia comprar o estúdio sem trazer executivos de lá que tivessem conhecimento da máquina, né? E eu não sei se o Paulo sabe, mas havia um nome no acordo quando a Disney negociou a compra da Fox. Na compra, a pessoa que deveria chefiar essa parte de General Entertainment, que cuidaria de tudo na Disney, mais a Fox, seria nada mais nada menos do que um senhor chamado James Murdoch, que é o filho do Rupert Murdoch.
Era Eu ele. lembro, eu lembro de comentários sobre isso. Era Que ele. também, de notícias que tinham saído que ele estava falando assim, não, olha, ele está interessado em fazer, lidar com a área de entretenimento, tem uma Então, chefia de uma área bem poderosa e tudo Então, mais. o acordo é esse, mas o que acontece? O Bob Iger, que não é malaco, ele não é burro, né? Ele fala assim: espera um pouco, eu vou colocar um Murdoch no principal departamento de entretenimento e que, historicamente, na Disney, ele é o departamento, ele é o setor que cacifa o executivo para ser um futuro CEO. Né? O Jeffrey Katzenberg já passou ali por essa área, o David Cook, que eu acho que também era um outro executivo, o Alan Horn, que também era chefe também dos estúdios, também que se aposentou, ele também era um pretendente também, é que ele já estava na idade, já estava para se aposentar, ele nunca foi tecnicamente um sucessor em perspectiva por causa da idade, mas ele estava num cargo que cacifa para isso. Mas na Mas, época. Selby, só uma dúvida. Ah, Com essa compra da Fox, isso eu realmente eu não sei. Porque, assim, óbvio, com a compra, os Murdoch, principalmente, né, o Rupert Murdoch, ele agora é um dos grandes investidores, um dos grandes... acionistas. Um dos grandes acionistas da Disney. Mas ele tá no board? Não está. Eu acho que Aí, não, né? não Tá. está. Aí o acordo foi, justamente, o Iger não quis, como o Rupert Murdoch ele ia manter a empresa de mídia dele, o Iger falou, não, eu não quero o James Murdoch aqui, foi feito um acordo para ele, então, ele falou, não vou, mas a ideia original era que fosse o Murdoch para a Disney. Mas ele falou, não, mas eu vou contratar o seu braço direito, né, o número 2, que é o Peter Rice, porque a gente precisa de alguém que conheça a máquina da Fox, porque não dá para... E por que tem que vir alguém de lá? Porque a Fox ela tem uma série. Eu acho que até isso explica por que a Disney está tendo mais dificuldade do que esperado para explorar essas marcas. Porque existem vários contratos ainda em vigor de distribuição ou de licenciamento. Então, essas marcas elas ainda estão todas ainda em aguardo, né? Estão em compasso de espera para ser liberado para a Disney poder explorar. Pelo menos é isso é o que se fala. Então ele teve que pegar o Peter Rice, e a número 2 dele também era uma executiva da Fox, para tomar conta de tudo isso. Só que o Peter Rice, ele, com o passar do tempo, ele se transformou numa sombra para o Bob Chapek. Porque ele era o cara que lidava bem com os artistas, ele é o cara que ia jantar, que participava dos eventos, era um cara bem pé no chão, ele também não era um cara deslumbrado, ele era bem direto ao ponto. No caso da confusão lá do Bob Chapek com o governador da Flórida, ele foi um dos únicos executivos que falou publicamente que a Disney podia ter agido de outra forma. Acho que isso internamente pegou muito mal. Né, também deve ter sobrado pro Geoffrey Morrell lá da comunicação também, porque ele não deveria ter falado nada, né, porque acabou queimando o Chapek. E como o Paulo falou, o contrato dele havia sido renovado, né, em agosto, só que a impressão que dá, e conversando com gente até que já trabalhou na Disney, ele sabe um pouco mais das entranhas ali, é que o conselho, provavelmente ele estava dividido. Ele não queria renovar com o Bob Chapek, e começou-se a especular o Peter Rice ou algum outro nome externo. A verdade era essa, estava tendo esse tipo de especulação. E o Peter Rice se tornou uma sombra grande, porque ele começou a aparecer muito na imprensa, até que chegou um ponto que eu acho que deve ter se tornado insuportável para o Bob Chapek, porque qualquer coisa... Eu digo isso do ponto de vista das discussões da renovação do contrato do Chapek, né? E uma das soluções para todo mundo ficar em paz ali foi ele se livrar do Peter Rice. Aí você vai me perguntar a mensagem, né, o statement que o conselho divulgou, né, no dia que o Peter Rice foi demitido. O conselho ele foi obrigado a fazer isso. Por quê? Porque o Peter Rice ele não é qualquer executivo. Ele está muito acima, inclusive, do que é o Geoffrey Morrell, que era o executivo de comunicação. O Peter Rice ele era simplesmente um dos maiores executivos da Disney e cuidava
General Entertainment ali. Ele estava bem... Ele responderia, assim, só para uma questão de hierarquia, não porque ele respondesse direto, não necessariamente. Mas, por exemplo, ele estaria abaixo do Karen Daniel ou par? Seria então, um par na nova estrutura, na pós-renovação do contrato dele, era com o Karen Daniel. Né? O grande problema, aí vão vir as especulações, porque antes era direto, né? Ou eu não sei se no caso do Peter Rice não eram aos dois, né? Porque tem alguns executivos que respondem aos dois. Mas aí até eu vi uns amigos meus até comentaram, mas há histórias que o Peter Rice ele batia muito de frente com o Karen Daniel e com o Kevin Mayer, né? Isso já na época do Iger. Mas eu falei, mas ele batia de frente mesmo. Mas isso até eu falei assim, se ele fosse tão problemático assim, o contrato dele não teria sido renovado em agosto, né? Porque essa briga... Alguma coisa aconteceu depois dessa renovação. Essa briga que ele tinha com o Kevin Mayer, que era muito em cima do Disney Plus, porque ele perderia poder. O cara do General Entertainment, ele perde o poder. Todos os chefes de estúdios perderam poder com a ascensão do Disney Plus. O Karen Daniel é quem decide para onde que vão as produções e a alocação de orçamentos. Então o Peter Rice e os demais diretores de estúdios, eles perdem o poder da barganha de poder negociar contratos, de poder... Aliás, aí tem, lógico, aí você vai ter aquela especulação que circula aí na Deep Web, né? Vamos chamar assim, de que nessa mudança acelerada aí na estrutura da Disney, dizem, isso a gente não pode afirmar, né, é uma especulação de que a Disney ela teria descoberto muitas sangrias de dinheiro nos departamentos, né, na Imagineering, nas produções live action. Então parece que ali deu um corte de cabeças ali, cortaram muitos veteranos ali justamente por causa disso, mas a gente ainda não sabe até que ponto isso aí é real ou não. Isso é o que circula, né? Mas o Peter Rice ele acabou tendo esse contrato renovado, mesmo sabendo dessas brigas internas, e o board ele foi obrigado a se pronunciar em apoio ao Bob Chapek, porque seria um sinal muito ruim você perder um executivo de tanta força e falou, pera um pouco, você perdeu um executivo desse tamanho, a Disney está com problema, né? Então o conselho ele foi obrigado a fazer esse statement de apoio. Aí você vai falar, tá, mas por que então naquele momento o contrato do Chapek não foi renovado? Aí é que eu digo, para mim, isso é uma opinião Selby, mas eu sei de amigos também, inclusive americanos também, que eles acreditam que o conselho estava dividido, não tinha certeza se era uma boa ideia renovar o contrato do Bob Chapek, só que surgiu uma variável nova, né? E que até quando eu fiquei sabendo que o conselho ia se reunir e que eles fizeram esse statement a favor dele, eu falei, o contrato do Chapek vai ser renovado. E vai ser renovado por uma razão muito pragmática, que a pista foi dada naquela apresentação para os investidores que a gente acompanhou em maio, né? Não sei se foi maio ou junho, agora não lembro mais a data. Mas a gente acompanhou e a CFO, né, a chefe do financeiro, a Christina McCarthy, ela falou uma coisa que, opa, aí tem coisa. Que ela fala o seguinte, os investidores eles estavam muito contentes com os números dos parques, os parques estão bombando, né? Tá tendo uma demanda muito alta de turismo. O Disney Plus ele tá mais lento, mas ele sofreu uma aceleração grande em alguns mercados. Mas em um determinado momento a Christina McCarthy ela fala: os números são ótimos, porém nós estamos cautelosos porque no final do ano pode ser que esses números sejam menores, o crescimento seja muito menor, seja mais lento do que os investidores estão, né, calculando, estão esperando. Por quê? Porque a gente tem um efeito de inflação muito grande, tem um efeito de aumento de consumo que ele está muito acelerado, não só nos Estados Unidos como na Europa também, e esse risco potencial que a gente está vendo aí de recessão no segundo semestre. Então não é à toa que a gente está vendo aí, se acompanha a Bolsa de Nova York, todas as empresas elas tombaram, elas reduziram aí
o seu valor, inclusive as empresas de tecnologia. Você pega Facebook, Twitter e Tesla, todos eles aí caíram, né? Então há Que um diga as medo. empresas de tecnologia aqui no Brasil, que é só você acessar um pouco o LinkedIn para você ver todas as que a gente conhece que tem essa pegada de tecnologia. Então, como é que é? O passaralho tá comendo Então, solto, né? não, as ações da Disney e de outras, elas caíram quase 50%. Tá bem forte a queda aí de um ano para cá. Então há um temor, e o que acontece? Quando há um risco de recessão, essas grandes corporações elas tendem a serem mais cautelosas, a serem mais pragmáticas e a não fazer movimentos bruscos no gerenciamento. Então mesmo a Warner, outras aí que está tendo dança das cadeiras aí para composição executiva, eles já não estão fazendo mais as mudanças drásticas que eram esperadas. E aí eu falei, a Disney ela não vai, com perspectiva de recessão aí no segundo semestre, a gente não sabe até que grau isso vai acontecer e como vai afetar, porque, por exemplo, uma recessão afetando o parque, hoje os parques temáticos é o setor que está com faturamento mais forte na Disney. Se vem uma recessão e derruba isso, vai afetar a Disney como um todo, porque hoje a parte de mídia é que está rendendo menos. Então me pareceu muito pragmático, até eu não estranhei isso, falei, eles vão renovar o contrato do Chapek por 3 anos, eu acho que até vai ser uma forma cuidadosa até de forçar também com que se procure, que se faça uma escolha interna para buscar um possível sucessor ou sucessora, né? Mas a gente vai ter que aguentar o Chapek aí por mais 3 anos. Eu acho que a gente vê muita gritaria na internet, a gente tem que entender uma coisa que a própria Disney, eu já vi um executivo da Disney comentar, que assim, a Disney ela é dividida em três tipos de fãs, né? Aquele fã que, por exemplo, é o fã que assiste um filme da Disney, que vai ao parque, mas ele não está nem aí para a história, para o que está acontecendo ali, de se mudou a direção, se não mudou a direção, se aumentou o preço, se não aumentou o preço. Ele simplesmente vai porque ele quer ter essa diversão ali ocasional. Você tem o entusiasta, né, que é aquele fã que vai mais vezes aos parques ou acompanha com mais atenção os filmes, até coleciona, mas não tem uma grande atenção. E você tem aquele fã que é o mais chato, né? o mais cri-cri, aquele que realmente bate bumbo até para os executivos, até para o vice do vice dos estúdios, né? Então sabe lá o que a Kathleen Kennedy está fazendo, o Kevin Feige, o Pete Docter, a Jennifer Lee, eu que o diga também, que eu também critico. Então são esses fãs. E esse fã mais chato, ele é uma parcela menor, mas ele é muito barulhento, né? Então é esse que a gente acaba vendo muito nas redes aí, batendo bumbo aí, vaiando o Bob Chapek, né? Mas vai ser um desafio para ele, né? Ele está com números bons, mas agora, além da pandemia, ele provavelmente vai enfrentar uma recessão. E o conselho foi pragmático, falou, não, melhor ficar com ele, que a gente tem mais ou menos o controle aí do que dá pra gente fazer com as pessoas que estão aí, do que pegar alguém novo que não tá testado, né? Alguém fora da Disney, e aí ser mais arriscado ainda, né? Então, é um problema. Tem isso que você falou. Essa questão da recessão também é bastante importante. Parece que a Disney também pode estar vendo tudo isso que está acontecendo com o Netflix e se preparando, fala assim, gente, já vamos se preparando para isso. O que é bom. Que, aliás, vai ter a ver com a nossa próxima pauta aí, né? Que eu deixei para comentar depois. Perfeito. Mas, e acho que para finalizar essa questão é o seguinte. Tudo isso que você falou faz todo sentido. Meu ponto principal, e eu acho que esse é mais um daqueles momentos que a gente tem do tipo, mal posso esperar para quando sair o livro, que é o seguinte. Tudo isso que você falou novamente faz todo sentido, mas por que literalmente pegar e mostrar a carcaça do Peter Rice em público? Como eu falei no início. Porque ele precisa mostrar força. Ele precisa mostrar força. Então, esse que é o negócio. Agora, em que nível chegou para fazer com que o board também... E que situação que ocorreu lá dentro para que chegasse nessa situação de o board precisasse chegar e dar essa declaração? Porque é aquilo que você tinha falado até nos episódios atrás, que, assim, se mesmo que tivesse esse tipo de problema, pro board também falar assim, olha, a gente vai trocar o Chapek, né? Por toda explicação bonita que se tivesse,
Poxa, praticamente os 2 últimos CEOs da Disney, um ficou 20 anos, o outro ficou o quê? 15? Né? E simplesmente, depois de tudo isso, trocar o CEO em 2, 3 anos, você fala assim, cara, o board tomou uma decisão errada. Foi uma decisão corrida. Ainda mais, lembrando, acho que foi o episódio 2 ou 3, ou foi o primeiro, eu não lembro agora, do Animação, tô falando lá na primeira temporada, onde a gente comentou, quando foi anunciado realmente que o Iger anunciou, olha, temos um CEO novo, não era nenhum desses que você estava pensando, e ele já começa agora, e eu, na verdade, não vou sair, vou ficar aqui como é que é? Do board criativo. A gente comentou isso na animação, falou assim, isso não faz sentido, isso está muito estranho. Né? Então, eu acho muito estranho essa demonstração de força. Por quê? Então, quer dizer e eu voltando à minha teoria Succession, então, será que existia algum movimento do próprio Rice, do próprio Peter Rice lá dentro, de começar a juntar forças para que, talvez não agora, mas talvez, né? Mas já começar a juntar uma força para falar assim, eu tenho essa possibilidade de me tornar um CEO aqui. Então, não, isso para mim, assim, a gente não tem ainda as informações. Não temos certeza. Mas eu acho que pro Bob Chapek ele ter agido dessa forma, as informações que a gente conversa com os amigos, né, com o pessoal que até tem contato lá dentro, eles falam que era isso, que o conselho estava dividido e que havia uma parcela de executivos lá que estavam se aglutinando com o Peter Rice. O problema é que nessa transição do Iger pro... Eu não estava errado. Não, é que essa... Bom, pelo menos assim, o pessoal concorda um pouco com o que eu pensei. Só que assim, o Peter Rice ele tinha um problema. Nessa transição toda, a Disney ela perdeu muitos veteranos, muitos executivos antigos, né? E a Disney ela não costuma dar o cargo de CEO para um executivo que está há muito pouco tempo na Disney, né? Ele precisa ser testado, ele precisa passar por pelo menos mais de um setor grande ali para ser cacifado a um cargo de presidente ou de CEO. Então eu acho que o Peter Rice ele ainda estava um pouco recente demais para o cargo, mas pelo cargo que ele exercia, ele obviamente ele era um favorito. Agora a gente não sabe se o Bob Chapek ele descobriu algum podre ou alguma coisa, porque ele teve que justificar para o conselho a demissão. Para o conselho lançar aquele statement dando apoio para o Bob Chapek, porque foi apresentada uma justificativa, vou acreditar aqui, que é uma justificativa coerente para explicar a demissão de um executivo que era bem visto internamente. Né? Então... Perfeito. Há relatos, mas aí a gente não sabe se é gente do Bob Chapek, alguém mais do lado dele, aí falar, não, porque teve gente que ficou aliviada com a demissão do Peter Rice. É estranho porque todos os relatos que eu já li sobre o Peter Rice, principalmente da parte dos produtores e dos artistas, eram reações muito positivas dele, né? Então fica a impressão mesmo que ele representava uma sombra e que talvez o Chapek tenha percebido o perigo lá dentro, né, de talvez um grupo ali estar se preparando para, entre aspas, algum golpe, né, um golpe branco ali para derrubar o Chapek, e aí ele foi obrigado a agir e alguma justificativa foi dada. Isso não é nenhuma novidade. Na época do Mike Eisner, ele fritou muitos executivos. Sim, sem dúvida. Que estavam em ascensão, quando ele percebeu que havia risco. O Iger mesmo, ele quase foi demitido, ele sofreu frituras, porque ele sabia que o Iger era um dos potenciais sucessores. Teve até um caso na época da ABC, que tem um caso clássico, eu esqueci o nome agora desse executivo, mas eu lembro que ele acabou pagando pato. Assim, alguém tinha que ser demitido porque a audiência da rede ABC estava ruim, e falou, olha, você vai ser demitido, né? Por quê? Porque se não fosse ele, seria o Iger, né? Então demitiram o cara que era o que aprovava as séries da rede ABC. E meses depois que ele foi demitido, que os projetos que ele aprovou estrearam, era simplesmente o Desperate Housewives e o Lost, que eram as duas maiores audiências da rede ABC. Quer dizer, então tem muito disso também dentro da Disney, né? Umas coisas... Mas novamente, esse é o tipo de coisa que Iago, me corrija se eu estiver errado, né? E meu ponto realmente para encerrar, que é essa demonstração de força, porque esse é o tipo de coisa que, por mais que tivesse acontecido, fala assim, olha, não sei o que, eu ganhei, né? Do tipo, olha, você tentou pegar o board, não conseguiu, eu ganhei em votos, né? Agora, por que tornar isso público dessa maneira? Que nem você falou, demonstração de força.
Só vou terminar com a seguinte frase. Bob Chapek, a partir de agora, estou associando a Logan Roy, que é o personagem do Brian Cox no Succession. Quem assistiu vai me entender. Se pelo menos se for por esse caminho que a gente está comentando, né? Que você até trouxe mais essas informações. Tenho lido muita coisa que o próprio Bob Chapek não é uma pessoa com muito tato. Não vou nem falar de como lidar com os talentos, mas com muito tato. Não, ele não é. Ele é um burocrata, ele não tem Exatamente. O Bob Iger, ele era conhecido, por exemplo, quando ele ia para uma reunião, ele sabia qual era o interesse da pessoa, então ele sabia também como iniciar a conversa. É um executivo, mas o Bob Iger, aí que está, mas o Bob Iger, ele é um executivo que veio da televisão, né? Então ele já lidava também com talentos, entendeu? Que era o caso do Peter Rice. O Bob Chapek, ele não é. O Bob Chapek, ele é burocrata. Agora, eu não acho, aí é uma posição, uma perspectiva minha. Eu acho que pelo fato do conselho, né, do board, ele ser obrigado a lançar esses statements, né, que foi o caso da época que o Peter Rice foi demitido, significa que o conselho enfrentou resistências, que houve problemas. Sim, houve alguma disputa de poder lá dentro. Isso porque, porque assim, não é normal o contrato do Seal demorar tanto tempo para ser renovado. Ele já deveria ter sido renovado lá em fevereiro. Lembra? A gente até especulou aqui. Fevereiro, vai sair em fevereiro. Fevereiro, porque é um ano, né? Um ano antes. Quer dizer, não ficou um ano, ficou agora, junho. Então demorou. Então deve ter tido alguma coisa que a gente vai descobrir aí no futuro. Porque demorou quase 6 meses para ser renovado. Eu tinha esquecido desse detalhe da data de renovação. Ela teria que ter saído muito antes. Mas antes, fevereiro. Normalmente, mais claro, meu. A renovação de contrato de CEO é 1 ano para mais. Por quê? Porque se você não vai renovar, você já tem que ter o outro engatilhado para fazer você vai deixar o transatlântico lá sem comando? Não. Já então, tem que ter alguém lá. Então devia ter algum movimento desse lado, cara, alguma estratégia, alguma estrutura. Há quem diga, inclusive, que havia mão até do Bob Iger nessa briga. Até mão do Bob Iger no meio. Caramba, essa eu não sabia. Diz até que poderia ter. Você vê que ele até deu umas falas, né? No caso da Flora. O Iger já criticou. O Iger criticou. Eu não acho. Abertamente sobre a questão do rolo com a Scarlett Johansson. Eu não acho, aí ao contrário, tem gente que fala, não, porque o Bob Iger quer voltar. Não, ele não quer voltar. Mas eu acho que ele gostaria de ter sido responsável por, entre aspas, salvar a Disney de novo, porque ele quer se cacifar politicamente. A gente tá vendo que o Joe Biden ele tá caindo de bicicleta parado, então provavelmente o Bob Iger tá de olho, talvez aí. O Paulo tá dando risada. O Biden tá caindo de bicicleta parado. Não. É engraçado porque é verdade. O Biden para com a bicicleta, cai, ele tava lendo o teleprompter, ele tava lendo, aí quando terminou a frase, ele leu lá, agora repita a citação, né? Não era pra ele ler isso, né? Cara, coitado, o velhinho. Isso é muito triste, mas a gente ri porque não dá. É muito. Política nesses últimos anos tá um negócio. Eu acho que eu sei, não é preconceito com idade isso, mas eu acho que para presidente, eu acho que tinha que ter limitação de idade. Acho que até por uma questão mesmo de lidar com certas coisas de poder, eu acho que realmente tinha que ter uma limitação de idade, porque o negócio eu concordo, feio. Mas se você parar pra analisar. Não, eu concordo contigo, assim, não é uma questão de idade, porque se a gente for entrar em questão de idade, o Bernie Sanders tá aí ligeiríssimo também. Também tem a mesma idade do Biden, quase 80 anos. Né? E independente do posicionamento, não é nada, seu Trump, que tem a mesma idade, também é um cara que você coloca pra fazer aqueles rallies lá, aquelas comícios, né? Que ele tanto gosta. Ele continua naquele humor de 7 anos de idade que ele tem, mas ele continua super ligeiro nesse tipo de coisa, porque uma coisa que o Trump sabe é ler a sala e falar o que a galera quer ouvir. Isso ele manja. E ele fala do que vem na cabeça dele. Não lê teleprompter, não lê nada. Não. E ele continua super, né? Então, O Biden, na época da eleição, uma das grandes críticas dele, né, antes de realmente o pessoal fechar de ter aquele que eles chamam hoje, né, o Blood Monday, né, que foi quando todo mundo se juntou atrás dele e deixou o Bernie lá pelos cantos. O próprio pessoal da esquerda norte-americana, né, dos progressistas e tal, já falaram, cara, ele parece um zumbi. E já se passaram o quê? 2 anos disso? E ele tá piorando, gente. Eu acho ele tem que algum problema. Ele não vai ser o candidato à reeleição. E assim, eu vejo que o Bob Iger, o movimento que ele vai fazer, tanto é que até tinha uma história de que ele poderia assumir uma embaixada, né? Embaixada, inclusive, a gente comentou sobre isso. Havia até uma especulação de que ele seria o embaixador na China, né? Mas ele não quer,
Porque ele percebeu. Tanto é que é até engraçado, ele deu uma entrevista criticando a China, né? O Bob Iger, né? Então, eu acho que ele está sendo... Os interesses. Então, eu acho que ele tem interesses políticos aí e talvez, dentro desses interesses, para ele talvez fosse bom... Sei lá, olha lá, o homem ele vai tentar de novo salvar a Disney aí desse CEO que está fazendo um monte de atrapalhada. Mas assim, uma coisa é clara, para mim, o conselho da Disney ele ficou dividido e teve muita dor de cabeça para aprovar essa renovação aí. E teve que renovar por essas variáveis que eu contei. Então não tem quem pudesse assumir agora. O Peter Rice, por alguma razão, era um risco ali, que provavelmente parte do conselho... Então, mas eu acho assim, provavelmente, para o conselho também lançar essa declaração, provavelmente parte do conselho não gostava dele também eu vejo por esse lado. E essa informação deve ter vazado para acionista. Então, óbvio, né? E aí essa daí foi a declaração para realmente deixar assim, gente, tá tudo bem. Então, a história que roda é que tinha acionistas poderosos dos dois lados, para manter o Chapek e para derrubar o Chapek também, né? É o que se conta, né? Então, no final eles falaram assim, olha, estão falando que vai vir recessão, as ações estão caindo, melhor deixar a coisa como é que está. E aí a gente viu que vai... Tanto é que não é um contrato de 5, 10 anos, né? É um contrato de 3 anos. Então precisa ver também... Porque daqui 2 anos vai ter de novo a novela, né? Vai renovar ou não. Então ele não vai ter muito espaço aí para brincar aí, tem que tomar cuidado. E agora realmente para encerrar, porque era para ser um segmento curto, já está estourando pra caramba, mas acho que faz sentido. Então eu continuo com o meu pensamento que Bob Chapek é o novo Logan Roy da vida real. Eu não vi a série, como você falou, série. Selby, assista, sério, é muito bom. Tanto que agora saiu os indicados, né, pro Emmy. Do Emmy. Nossa, tá concorrendo em um monte de coisa. Assim, ator, atriz, roteiro, melhor série dramática. É a dica cultural do Paulo, né? Hoje. Não, é dica cultural sempre, assim. Gente, se vocês não assistiram Succession, assistam, tá? Tá bom, já encerrei aqui. Um dos pontos, o meu último ponto como você falou assim, os caras renovaram por 3 anos, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto específico, mas lembrando que daqui a 2 anos, mais ou menos 2 anos, entra naquela questão da renovação do Mickey. Da renovação do Mickey. Eu acho que a gente. Eu acho que a gente vai sentir um pouco o grau da liberdade que o Bob Chapek vai ter, até do ponto de vista de investimentos, agora no segundo semestre, porque eles vão ter que anunciar os planos do centenário do estúdio, que é 2023. Então, eu suspeito, vou fazer uma aposta aqui. Eu acho, até por conta do feedback muito negativo, da percepção pública muito negativa que o Chapek tem, eu suspeito que a Disney ela vai aprovar projetos para fazer, entre aspas, fanservice. Então eu não duvido, por exemplo... Mais? Não, mas eu digo assim, fanservice principalmente para o fã de parque. Então, por exemplo, eu não duvido que eles tragam de volta, por exemplo, sei lá, o People Mover da Disneyland, lá que está há 30 anos parado, eu não duvido que eles anunciem, olha, vai voltar. Eu acho que vai ter projetos assim para fazer, para reduzir um pouco o ruído negativo que tem contra a gestão da Disney atual. Então é provável que a gente veja esse tipo de anúncio aí. Depois me cobrem. Eu acho que vai ter anúncios desse tipo. Assim. No cinema também, não duvido que apareça, sei lá, um projeto de animação tradicional, mesmo que seja esse tradicional meio maquiado que a gente conhece. Talvez apareça. Acho que vão aparecer coisas para reduzir um pouco o ruído negativo. Nesse segundo semestre vai ter bastante... A expectativa, a gente já tinha comentado no final do ano passado, né, que é o semestre para ver assim, olha, o Disney Plus mesmo, especificamente o Disney Plus, não tá tendo muito... O conteúdo não tá saindo da maneira na quantidade, principalmente, no que eles estão precisando. E aí fala assim, vamos ver como é que vai ser agora, principalmente segundo semestre. Que vai vir pro ano, não sei quando vai ser o Disney Day, o Disney Plus Day, quando vai ser esse segundo semestre. Mas eu falo, é aqui que a gente vai ver se toda essa estratégia de um ano, assim, de justamente trabalhando marca, trabalhando as IPs e preparando os projetos, a coisa vai realmente andar. Como você mesmo falou. E chegando para o segundo semestre, onde tem programado que esse crescimento vai cair, eu não estou falando nem de queda, só o crescimento que vai cair, eles vão vir assim, agora a gente vai ter que vir com tudo para realmente tirar. Porque a gente chegou nesse... E a gente vai entrar agora no outro tópico que eu vou falar justamente sobre isso.
chegamos numa saturação. Agora não é mais buscar cliente novo, é roubar cliente dos outros. E manter os nossos. Então você tem retenção e como que você faz o argumento que você usa para roubar dos outros. E qual que isso vai impactar justamente, que acho que é para realmente finalizar, que eu já falei realmente finalizar umas 20 vezes, que é para finalizar de todo esse bafafá que a gente falou, o que isso vai impactar na produção do conteúdo, na produção das animações, o que a gente vai ver de animação, como você me falou, que foi ótimo, Selby. Esse fanservice, vão trazer algum título antigo, vão fazer alguma animação, mais alguma animação de alguma atração dos parques, como que todas essas coisas vão se conversar? O que vai sair Aliás, eu acho que conteúdo. Não vai ter o Disney Day, eu acho que vai ser tudo na D23 mesmo. Como vai ter esse ano o D23 Expo, vai ser tudo lá. Eu acredito que as grandes novidades... Como que é D23? Acho que é agosto. Agosto ou setembro. Então tá. Entendi. Então se for tipo setembro, é certeza que vão jogar tudo pra lá. Não nem dúvida. E é isso. Depois a gente falou super pouco, a gente encerra esse segmento.